Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista. A todos, muito bom dia. Consigo o Júlio Vera Cruz Martins. Nesta temporada de Raio X temos seguido, digamos, as efemérides. Sistematicamente fazemos o Raio X num dia. Hoje, num dia internacional. Hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa e é incontornável fazer o programa Raio X sobre a liberdade de imprensa. Cabo Verde sobe 11 pontos no ranking mundial de liberdade de imprensa de Repórteres Sem Fronteira, publicado sexta-feira de manhã, com um score de 74,98. Cabo Verde está agora na posição 30 em 188 países analisados. Dizer também que o relatório nota que o mapa do continente africano está no vermelho, melhorias apenas em 4 países: África do Sul na posição 27, Namíbia 28, Cabo Verde 30, Gabão na 21ª posição. Cabo Verde é o primeiro na África Ocidental, mas ainda está aquém dos 25 pontos registados no ranking mundial de liberdade de imprensa no ano 2000. Devo dizer que o nosso painel está enfraquecido, não é? Muito. Está muito enfraquecido. Tivemos escusas, que insistimos muito com a presença do secretário de Estado da Comunicação Social, Lourenço Lopes, mas que tem outros afazeres. Um dos nossos convidados sentiu uma indisposição na madrugada e depois outro se lembrou que tinha compromissos internacionais através de plataformas. De todo modo, nós agradecemos ao professor Vladimir, assim é que está bem, não é? O apelido não vou pronunciar porque eu não sei. É Vladimir Semanhac? Está bem assim? Certo. Certo. E embora São de Casa não faz milagre, mas às vezes faz, agradecimentos à participação, à presença do jornalista Carlos Santos. Vamos daqui a instantes ouvir um extrato da abertura do Presidente da República ontem na conferência da AJOC e a partir daí nos guiamos. Mas antes dizer que Repórteres Sem Fronteira considera que o estado global da liberdade de imprensa é agora classificado numa situação difícil. A organização dá conta que os dados medidos pelo indicador económico mostram claramente que os meios de comunicação social estão divididos entre preservar a sua independência editorial e garantir a sua sobrevivência económica. Vamos então ouvir o que disse ontem o Presidente da República, José Maria Neves. Naturalmente que não é o discurso dele que vamos aqui reproduzir, mas é apenas um extrato que nos interessa para este caso. Passados 32 anos após a criação pela Unesco do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, os desafios ainda persistem e muitas vezes se agravaram. Daí a premência de convocarmos a todos para uma defesa incansável do valor da liberdade de imprensa, bem como da integridade daqueles que têm como missão proporcionar informações aos cidadãos. Não resta dúvida sobre a importância que este direito desempenha na consolidação e fortalecimento da democracia, uma vez que a proteção da veiculação livre e sem represálias permite que a sociedade tenha acesso a informações plurais e diversas, possibilitando a formação de opiniões informadas e o exercício pleno da cidadania. A Declaração Universal dos Direitos do Homem faz menção ao acesso à informação, já como pré-requisito para a formação e manifestação de opinião. O jornalista deve ser visto como um legítimo representante da sociedade, um mediador
na relação entre sujeitos, para que os cidadãos possam ter acesso a informações fundamentais para a tomada de decisão pressuposta em qualquer organização democrática. É pela imprensa que a opinião pública se informará para tomar suas decisões. A imprensa é, pois, o elo indispensável entre a opinião pública e governantes. A imprensa livre deve exercer o papel de fiscalização dos demais poderes constituídos. Através do jornalismo de investigação e de divulgação de factos relevantes, a imprensa contribui para o controle do poder político e a promoção da transparência governamental, ou seja, boa governação e o combate à corrupção. O jornalista que procura informações sobre negócios do Estado, concursos públicos, orçamentos, obras e decisões públicas não pode ser visto como um intruso ou incômodo. A imprensa deve facilitar o direito de saber, agindo como supervisor do governo, ajudando os cidadãos a questionar as suas políticas e a responsabilizá-lo. Pois, no mundo atual temos um problema semelhante, mas primeiro gostaríamos de ouvir as vossas leituras sobre o relatório sobre o ranking mundial da liberdade de imprensa e o relatório que está de Repórteres Sem Fronteira, que está associado, porque só ver o ranking sem ver o relatório não chega, porque o relatório contém muita informação. Quando recebeste a informação que Cabo Verde subiu 11 pontos para 30, de 41 para 30, qual foi a tua primeira reação? Bem, muito bom dia, Júlio. Muito bom dia, caro rádio ouvinte. Eu penso que o ranking não deve ser visto como uma competição. Não se trata de desporto, não se trata de bater o recorde. E mesmo hoje, Júlio, ao abrires o nosso painel de hoje, citaste também o score de Cabo Verde. Portanto, embora o Cabo Verde tenha subido 11 pontos no ranking, tenha subido só 2 pontos no score. Isso que significa que globalmente houve um progresso na liberdade da imprensa, porque os 2 pontos traduziram-se em 11 lugares. E penso que, sem dúvida, podemos ficar orgulhosos que Cabo Verde é o terceiro país no ranking em África, mas há também outros pontos que devemos tomar em conta. E já agora, de todos tenham paciência para ler o relatório de Repórteres Sem Fronteiras na íntegra, mas o relatório indica, ou baseia-se em 5 indicadores contextuais, que são contexto político, contexto jurídico, contexto econômico, contexto social e a segurança. E em cada item pode-se obter até 100 pontos. É como na escola, e a avaliação é feita assim: até menos de 40 é muito grave, entre 55 a 70 difícil, 70 a 85, lá onde estamos, é relativamente bom, e em cima de 85, bom. Então Cabo Verde está com 74 pontos, quase 75, quer dizer, estamos na faixa baixa do bom. Não é mau, mas também nenhuma maravilha. E se olhamos para os indicadores, o indicador mais fraco, onde Cabo Verde fica da situação nem difícil, quer dizer, situação de difícil, é o fator econômico, onde Cabo Verde tem o score de 54 pontos. Quer dizer, falta 1 ponto para passar para a situação grave. É o fator econômico, e penso que é verdade, que infelizmente há muitos jornalistas que se queixam da precariedade das condições de trabalho, de contratos a prazo, de falta de progressão
na carreira e salários baixos. E exatamente, um jornalista fragilizado cede mais facilmente perante pressões de diversa índole. Outro elemento que podemos aqui frisar e é algo que aparece no relatório de Repórteres Sem Fronteiras há alguns anos e infelizmente não mudou este ano. Agora vou citar. É algo que eles chamam cultura de segredo e vou citar o relatório. O Estado não hesita em restringir o acesso à informação de interesse público. É algo grave. É algo grave porque existe a lei de informação pública e muitas vezes os jornalistas não têm acesso aos documentos ou às informações que legalmente deviam ser públicas. E aqui penso que nem sempre todos os agentes reagem de forma adequada. Penso nomeadamente na ARC. Sim, li relatórios da ARC e rara vez esta questão aparece, para não dizer que não aparece nunca. Claro que a ARC podia responder: os diretores de informação também não fazem queixas, não reivindicam, etc. Portanto, penso que ainda, embora possamos ficar orgulhosos da posição no ranking, ainda há muitos desafios. Há muito caminho a fazer. Nós agradecemos por essa primeira leitura. Devo dizer que os telefones 260 52 35 e o 596 25 56 estão à disposição. Este número de telemóvel está associado a WhatsApp, que facilita muito a colaboração. Carlos Santos, qual é a leitura, a primeira impressão? Muito bem, bom dia Júlio, bom dia também ao professor Zmaniak. É um gosto estar neste painel do Raio-X, precisamente neste dia importante, dia da liberdade de imprensa. E, bom, e numa altura em que Cabo Verde, de facto, ganha 11 posições. Eu acho que é de se congratular, naturalmente, quando o país sobe, quando o país desce também. Devemos sempre aproveitar estes momentos para reflexão, para ir por detrás daquilo que dizem os números, os rankings, as estatísticas, tentar perceber as causas, porque é que o país às vezes desce, quando sobe também. E o Júlio começou de facto por lembrar que nós ganhamos 11 posições, mas em 2011 Cabo Verde figurava no pelotão, no top 10 do ranking da liberdade de imprensa. Em 2000 Cabo Verde estava na 25ª posição. Não, em 2011 Cabo Verde ocupava a nona posição, portanto, no ranking da liberdade de imprensa. O que quer dizer que há 20 anos nós estamos a conhecer algumas oscilações, portanto estamos entre a 20ª posição e 40ª, portanto, mas convém que fique claro que na altura Cabo Verde ocupou a nona posição e Cabo Verde foi o único país fora do continente africano, o único país não europeu, não escandinavo, que de facto conseguiu essa proeza, e isso na altura foi explicado pela Repórteres Sem Fronteiras. Enfim, Cabo Verde era tido como um farol da liberdade de imprensa em África, havia reformas também legais que estavam em curso, lembrando que foi em 2010 que houve a aprovação de um pacote legislativo para a comunicação social. Todo ele ainda está em vigor. Mas também a Repórteres Sem Fronteiras na altura salientava isto, é que muitos países até desenvolvidos com uma comunicação social e uma democracia muito mais avançada estavam ainda a sofrer os impactos de crise económica de 2008, 2007, 2008. Portanto, isto levou muitos governos também, digamos, a
retirar apoios e a condicionar um bocado a liberdade de imprensa. Portanto, e na altura, para que não haja dúvidas, neste momento a Repórteres Sem Fronteiras avalia 180 países, na altura 179 países. Portanto, não há assim grande diferença, digamos, no universo. Mas aquilo que o professor Zimaniakis dizia há instantes, o que nós devemos analisar são de facto os desafios, os pontos fracos, são sempre os mesmos. Aparece relatório todos os anos, é a mesma coisa, quer dizer, a Repórteres Sem Fronteiras acaba por bater nas mesmas teclas de autocensura, dessa dependência dos subsídios do Estado, da precariedade laboral, de algum condicionamento também político. Portanto, esses fatores são sempre os mesmos. Por isso que eu acho que nós devemos aproveitar quando, em vez de estarmos aqui a deitar foguetes, e ir, digamos, tentar perceber porque é que ainda, passados estes anos todos, nós não debelamos, não resolvemos todas essas situações que parece-me que são pontos críticos do ecossistema mediático em Cabo Verde. Vamos então por partes. Temos o problema da precariedade laboral, que não é apenas, é preciso dizer, não é apenas no sector privado, o sector público também. Você tem jornalistas com carteira, logo que preenchem os requisitos e que recebem aquele salário de correspondente, não é? O que debilita muito. Como resolver o problema? Nós temos os financiamentos, o Estado injeta recursos que os privados consideram ainda insuficientes, há os serviços, os órgãos públicos onde estamos aqui recebem a compensação pelo serviço público e a taxa audiovisual que é cobrada através da Eletra, que é repartida assim: do valor que tu pagas mensalmente, a energia elétrica, 10% fica na empresa que faz a cobrança, e alguns já estão a dizer que esses 10% já estão muito elevados porque o sistema já existe, 20% vai para broadcast, TDT, e 70% fica na rádio e televisão. Há vozes, não sei se já ouviram, eu já ouvi, que esse modelo de financiamento deve ser revisto. Seria uma forma de contornar essa precariedade laboral e resolver de vez esse problema? O que é que acham? Talvez em parte, mas eu não acredito em reformas radicais. Mas claro que formas de angariar receitas sempre tem que ser, primeiro é preciso fazer uma auditoria, como é de facto, não só na lei, e sempre a possibilidade de uma revisão legal ou formal daquilo que é aplicado e eliminar eventuais pontos fracos, tal como já mencionou aquele famoso 10%. Pois, sim, em relação à questão do financiamento do setor privado ou da necessidade de se rever esse modelo de financiamento do setor, eu acho que nós andamos aqui a marcar passo há vários anos. Só para fazer um parênteses, o secretário, é pena que ele não está cá. Muita pena. Ele tem dito que está em vias de ir para o Conselho de Ministros um novo enquadramento legal do serviço público, porque os privados também prestam serviço público. Por isso que eu insisti com ele muito, ainda ele estava no fogo, para que ele estivesse aqui sábado, e seria uma oportunidade excelente para esclarecer essa questão. O serviço público é um exclusivo dos órgãos públicos de comunicação social? Bom, há responsabilidades que os operadores públicos, as concessionárias de serviço público têm que respeitar. Isto está na lei, está nos contratos de concessão. Há coisas que os privados, querendo, não são obrigados a fazer, mas que os operadores, digamos, públicos têm esse dever e essa obrigação de fazer. Mas com isso eu não estou a
a dizer que os órgãos privados de comunicação social também não prestam um serviço ao público, um serviço também, digamos, com essa utilidade pública e, por isso, devem ser compensados por isso. É por isso que deve haver, por exemplo, contratos de programa, deve haver algum fundo de financiamento dos órgãos privados de comunicação social, deve haver algumas isenções, por exemplo, do ponto de vista fiscal, ou seja, tem que haver algumas vantagens, se assim se posso dizer, alguns incentivos ao desempenho dos órgãos privados de comunicação social, mas também nós não podemos deitar por terra o serviço público, dizer, bom, vamos desmantelar todo o serviço público, o RTC, enfim, não vale a pena, porque nós temos já um setor privado que é autossuficiente e que pode garantir esse serviço público, portanto vamos desmantelar. Eu continuo a ser um defensor do serviço público. Agora, os privados também devem ser compensados, porque nós temos de facto uma situação que dá que pensar, que nós temos um mercado que é frágil do ponto de vista publicitário, isto não rende muita coisa, e esse bolo publicitário também é disputado pela RTC, que já tem essas fontes de financiamento que fazias referência em instantes, mas também o Júlio sabe que já se fizeram alguns estudos internamente que demonstram que se o Estado retirar a totalidade da publicidade da RTC será um problema enorme também de sustentabilidade desta empresa. Portanto, aqui o Estado tem que provavelmente minimizar a presença da RTC no mercado comercial e tem que, de facto, rever essa questão que o Secretário de Estado falou ontem, no sentido de se rever a questão da publicidade institucional, ou seja, haver uma cota, se calhar, mais equilibrada, se calhar uma maior parte até para o setor privado. O que é publicidade institucional? Governo em ação? Não, eu estou a falar das publicidades, para já estou a falar das publicidades do Estado, da administração pública, portanto, haver aqui alguns critérios do Estado, quando resolve fazer publicidade no Expresso das Ilhas, ou a Nação, ou na Tiver, ou na Record, ou na RTC, portanto, que houvesse aqui algum equilíbrio enfim, nessa contratação em termos comerciais. Olha, se fosse na Assembleia, eu ia dizer, o seu tempo já esgotou. Bom, estamos aqui são dois, mas eu vou-me considerar como parte... Claro, isto é comunicação social, portanto... Eu estou a sentir que tens uma observação a fazer. Muito bom, porque os privados de facto garantem a pluralidade da comunicação social em Cabo Verde, portanto não devem ser ignorados, e talvez seja uma pena que no debate de hoje não haja ninguém da parte do setor privado para apresentar o ponto de vista deles. Hoje, desde ontem, há muitas iniciativas para celebrar o Dia Mundial de Liberdade de Imprensa, e depois há passeios, enfim, um conjunto almoços, um conjunto de atividades. Eu há dias, em conversa com um privado, ele disse-me assim, bom, a lei diz incentivos, um dos incentivos é o porte pago. Mas o porte pago nos remete para o jornal impresso. E então há necessidade, eventualmente, de fazer uma revisão global da legislação, porque neste momento o que é que estamos a ter são os custos da internet. Digamos, o porte pago deveria ser transferido para um acesso mais barato à internet, porque é a via utilizada. O jornal A Nação está completamente desmaterializado, não é? O Expresso das Ilhas ainda mantém uma edição impressa, pode beneficiar do porte pago, isenção nos correios, mas esse quadro de incentivos deve ser atualizado para a era moderna. Seguramente é que sim, o porte pago na situação atual abrange uma minoria. Praticamente em Cabo Verde neste momento só temos um jornal impresso. Portanto, algumas facilidades de acesso aos canais eletrónicos podiam assumir o espírito do legislador para o porte pago. E todos seriam beneficiados. E principalmente quem seria beneficiado é o consumidor.
Pois, se a entidade patronal transferir a isenção ou um custo menor da internet para o acesso mais em conta nos jornais. Há alguns que são livres, não é? Mas a tendência moderna é que sempre há uma parte da informação livre e outra parte reservada aos subscritores. O Presidente da República, na intervenção dele, tocou numa questão que é o acompanhamento dos órgãos de soberania quando vão para o exterior. Que o acompanhamento pelos jornalistas depende do orçamento dos próprios órgãos de soberania. Já houve situações diferentes em que o próprio órgão é que decidia se ia ou não ia e como é que ia, mas de facto há esse problema. Se o órgão de soberania tem recursos, introduz lá um espaço para jornalistas que têm sido apenas os órgãos públicos. Sim, em relação a essa preocupação, por acaso, enfim, às vezes a gente participa nessas conferências, eu estava lá como orador, mas ao mesmo tempo com o microfone em punho também, e coloquei essa questão ao Sr. Secretário de Estado da Comunicação Social, essa preocupação do Presidente da República. E é uma coisa em relação à qual, aliás, isto não é surpresa para o Júlio, já falamos, não sei quantas vezes, sobre essa dependência. Aliás, lembro-me quando o Dr. Marcos Oliveira era Presidente do Conselho de Administração aqui da RTC, até organizou uma conferência com a participação de várias entidades para se discutir precisamente essas participações, não apenas essas coberturas, não apenas dos órgãos, dos titulares dos órgãos de soberania, mas também da própria seleção nacional. Portanto, eu acho que o Presidente da República está em razão, e eu fiz esta questão. Coloquei essa questão ao Dr. Lourenço Lopes, que remete mais para a autonomia de decisão da RTC ou dos órgãos de comunicação social, mas nós que já fizemos cobertura, já fomos acompanhar o Presidente da República, o Primeiro-Ministro, de facto é uma situação bastante melindrosa para o jornalista, porque nós estamos lá, o Presidente da República é que custeou a passagem, custeou o alojamento, quer dizer, se calhar até uma parte das ajudas de custo, e nós ficamos, de facto, amarrados, atrelados à agenda desse titular. Eu estou a falar do Presidente da República, mas também do Primeiro-Ministro, ou seja, de acompanharmos a agenda, aquilo que está o programa. Nós não podemos desviar. Eu não posso dizer, bom, agora saio, vou visitar uma comunidade cabo-verdiana que está aqui. Não, eu não posso, até porque estou na caravana. Portanto, tenho carro, tenho horário, eu faço parte da delegação. Isso limita, condiciona, obviamente, o trabalho do jornalista. Aliás, até o tom crítico que eventualmente o jornalista pode ter, não é? Alguma situação em que esse titular estiver envolvido, quer dizer, o jornalista fica assim numa situação bastante melindrosa, e eu acho que esta questão tem que ser vista, e eu perguntei ao Secretário de Estado se isso poderia ser resolvido pela via da melhoria dos contratos de concessão com a RTC, com a Infapress, uma vez estamos a falar de órgãos públicos, melhorando, aumentando essa fatia, contemplando já, digamos, pronto, e ninguém sabe quantas viagens é que o Primeiro-Ministro vai fazer, o Presidente da República, mas deve haver algum montante já previsto no contrato de concessão, de maneira que essa viagem é decidida pela empresa, é decidida pela RTC ou pela Infapress, não é, digamos, ficar à espera, bom, o Presidente da República é que vai dar a passagem ou vai dar o alojamento. Eu acho que é uma coisa, de facto, confrangedora, e mesmo internamente, o Júlio se lembra, já houve situações em que praticamente os jornalistas ficavam no regaço das câmaras municipais. Já houve tempos em que as câmaras municipais aqui é que suportavam tudo. A gente ia fazer cobertura no município, ia com passagens, ia com alojamento, ia tudo. Quer dizer, que margens de manobra, de independência e de autonomia é que tem um jornalista que tem todas as suas despesas pagas, digamos, pelo titular desse órgão. Portanto, eu acho que 50 anos de independência já era tempo de resolvermos isso, não é? Eu não quero saber se é o Presidente da República que está a meter dinheiro, está a comprar passagens, mas eu quero é
seres chamado pela administração, vais tu, olha, ajudas de custo, tu vais não sei o quê, eu tenho as passagens, então, eu não sei de onde é que a administração vem buscar o dinheiro. Sim, mas por outro lado, claro que a inclusão de jornalistas nas caravanas dos políticos seguramente não beneficia a independência do jornalista. O jornalista, de alguma maneira, sente-se pressionado a corresponder às expectativas do organizador da viagem. Mas há também outra solução que é muito pouco utilizada em Cabo Verde e que pode ser muito viável, por exemplo, no caso de competições desportivas ou outras situações. É colaboração externos. Quer dizer, em vez de enviar o jornalista com ajudas de custo com gastos elevados, podemos ter um stringer, um correspondente externo do estrangeiro que vai realizar o trabalho e a custo... Sim, é uma solução. A custo muito inferior às ajudas de custo, caravanas, bilhetes de avião, etc. Principalmente nos países africanos. Por exemplo, neste momento, nenhum órgão de comunicação de Cabo Verde tem correspondentes em África. Isso que significa? Que não há nada de interessante que aconteça lá? Claro que não penso aqui em correspondentes permanentes, mas digamos, a modalidade de stringer, de um correspondente que é contratado quando é preciso, é uma solução viável. Sim, uma solução. E são pessoas que dominam bem o português, muitas vezes podem ter até conhecimentos da realidade cabo-verdiana, que acompanham a situação em Cabo Verde e podem oferecer-nos alguma informação de qualidade. Por exemplo, e principalmente nos países lusófonos. Sim? Por exemplo, se acontece algo de interesse de Cabo Verde em São Tomé, facilmente podemos um correspondente lá que até vai enquadrar melhor a visita no contexto local. E vai apresentar o ponto de vista também do parceiro. Não, eu entendo essa posição. Parece-me que, falando de correspondentes, pode ser viável, porque Cabo Verde tem condições para ter, digamos, correspondentes em todas as capitais ou em todos os países onde nós temos uma presença considerável de imigrantes. Mas quando se trata de visitas de altas entidades, de titulares de órgãos públicos, parece-me que é o mínimo que se pode exigir a um serviço público é acompanhar um Presidente da República, um Primeiro-Ministro. Acho que, sim, até para transmitir a nossa visão dessas visitas. O que é que estamos a dizer é, de facto, haver essas condições que garantam a independência. Porque eu já estive numa situação em que um assessor de um presidente fez questão de me lembrar os custos, a despesa que nós representávamos, porque vai uma equipa de RTC, vai um jornalista e vai um operador de imagem. Só de passagens, ele dizia, olha, se passagens foram 150, mas alojamento foram mais... Quer dizer, a gente fica numa situação... Sim, mas os assessores nunca vão ser inocentes. Não é? Portanto, o assessor não tem o código deontológico de jornalista. Portanto, o assessor sempre quer divulgar a mensagem dele. Com certeza, eu entendo o papel dele. É bom da verdade, já houve essas duas situações. Eu lembro-me de uma vez que fui a Moçambique com o primeiro-ministro Carlos Veiga. A passagem é um lugar no avião, não é? Aí é a comparticipação indireta do Estado que está prevista na lei, justamente transporte de jornalistas. Agora, as ajudas de custo eu recebi da empresa. E então... E é bom que seja assim, não é? Um certo dia, um alarido, porque o primeiro-ministro ia para uma outra província e os assessores de imprensa a chamar-me, estás atrasado. Eu disse, não, eu tenho outra agenda. Eu tinha marcado uma entrevista com Afonso de la Cama. E eu não fui àquela província. Eu fiz a entrevista ao Afonso de la Cama. No dia seguinte, o primeiro-ministro, eu até pensei, eu até poderia dizer que o primeiro-ministro de Cabo Verde veio a Moçambique e não se encontrou com a oposição, o que era um desastre, não é? Mas no dia seguinte, lá foi o primeiro-ministro Carlos Veiga e teve um encontro com Afonso de la Cama. Mas, de facto, há essa pressão. Houve já essas duas
essas duas situações. Agora, depende da utilização dos recursos financeiros. E ainda para mais quando há um programa extenso, porque quando vai um presidente, vai um primeiro-ministro, o programa é de contactos, enfim, de encontros, visitas às comunidades, é uma coisa absolutamente louca, que não tens tempo, é terminar, entrar na caravana das viaturas, seguir para um outro ponto, e depois a equipa tem que chegar, às vezes depois da meia-noite, chegar num hotel, é na altura em que vai visionar, vai fazer a peça, vai montar, porque agora não é só a rádio, a gente tem que fazer também para a televisão, e é na altura, olha, o presidente agora vai visitar, ou então de manhã cedo, ou o presidente agora vai comprar um livro numa livraria, tu não vens, quer dizer, não é? E depois está toda a gente no hall de entrada, porque depois há viagens, no hall de entrada dizer, mas a peça ainda não saiu, não é? A peça, toda a gente está a ver, a TCV está online, não, mas a peça ainda não saiu. Sim, não é? E o editor ainda a perguntar por que aspecto tal não foi devidamente representado. Portanto, eu acho que é coisas que a gente tem que rapidamente ultrapassar. Estamos a comemorar 50 anos de independência. Claro que sim, que o serviço público não significa que o jornalista pode ser transformado em burocrata do sistema. Nada disso. É transformado num assessor, quando neste tipo de demissões, praticamente o assessor muitas vezes, em situações parecidas, sente-se superior ao jornalista. Claro, com certeza, dá ordens ao jornalista, agora vamos para isso, olha, seria bom se a gente fizesse isso agora e vens connosco, claro, não é? Portanto, ficas completamente amarrado. E essa estabilidade laboral, salários estáveis, pode permitir ao jornalista dizer, não, isso é a tua visão, eu agora vou depois parece-me que é também aqui um outro aspecto que tem que ser analisado, porque isso vai depender agora, por exemplo, do Presidente da República levar uma equipa da IRTC se tiver, digamos, uma folga no seu orçamento, se isso está previsto, não é? O Primeiro-Ministro eu acho que leva sempre. Não é? Tem mais margens de novos pontos de vista, até da rubrica para as deslocações para o estrangeiro, portanto é de longe superior. Portanto, ficamos aqui numa situação em que o Presidente da República pode viajar e não leva ninguém. E depois andamos aqui a partir da redação, a ligar, a perguntar como é que foi. Ou seja, ficamos dependentes naquilo, não estávamos lá. Não é? Sim, mas esta situação pode ser resolvida por um correspondente local. Pelo menos parcialmente. Sim, e o correspondente local até tem vantagem porque conhece bem a realidade local. Não, eu concordo. Consegue problematizar mais a situação do que alguém vindo de fora e consegue contextualizar. Eu concordo. Mas claro que o correspondente de fora de alguma maneira também rouba o protagonismo à empresa. Bom, neste momento até de repente a gente não vai os jornalistas da RTC já não vão a lado nenhum. Não é? Se a gente avançar... Não devemos ir para extremos, mas... Para mim é preocupante que Cabo Verde não tenha correspondentes. Sim, ter um correspondente, por exemplo em Dakar, por exemplo em Bissau, em São Tomé, etc. Na Nigéria, em Abuja, por exemplo. Nós estamos a falar muito nessa ligação com a CDO e não temos nenhuma informação que nos vende lá. Essa coisa aí do Presidente da República é uma questão antiga. Não é? Quando o Presidente da República era Primeiro-Ministro, a questão também se punha. É um problema de financiamento. Isso é global e arrasta-se há muito tempo. Agora, na questão de deslocação, por exemplo, quando vem o Rebelo de Sousa para Cabo Verde, ou se viria o Macron, há um avião... do Estado disponível. O presidente português utiliza o Falcon. Sim. E vêm lá os jornalistas todos que quiserem. Sim, os jornalistas vêm, como costumam dizer, eu vim à boleia do presidente da República. Agora, aqui em Cabo Verde não há aviões disponíveis. Bom, eu não sei se a Guarda Costeira vai servir para isso algum dia, a não ser que haja um segundo avião. Mas essa questão de correspondentes é um problema que pode ser equacionado, não é? Sim, mas uma solução fácil, eu diria. Mesmo que não seja o correspondente permanente. Sim, um correspondente que é contratado para realizar peças jornalísticas quando é preciso. Claro. Às vezes isso tem sido utilizado. Muito pouco. Mas Muito pouco. Quase nada. Talvez é preciso estabelecer uma rede, não é? Olhar um pouco
um pouco. Pode ser uma rede, podem ser parcerias. Há Já mil houve formas períodos, de fazer isso. Já houve momentos na RTC em que contámos um bocado com esse serviço, digamos, em serviço especial para, não é? Eu lembro na altura com Moçambique, nós tivemos uma cooperação muito, muito forte com Moçambique, até vinham jornalistas de Moçambique para a Rádio de Cabo Verde, e nós contávamos também, digamos, com a troca de conteúdos, os jornalistas da Rádio Nacional de Moçambique enviavam sempre despachos, peças aqui para a Rádio Nacional. Portanto, eu acho que é uma coisa que se pode fazer. Uma coisa que não é difícil para fazer e pode dar frutos muito interessantes. E mais, pode até produzir conteúdos que possam ser vendidos para o mercado mediático fora de Cabo Verde. Sim, Quer dizer, Cabo Verde, sim, penso que agora também o lugar que Cabo Verde ocupa no ranking pode ser aproveitado pelas empresas de comunicação social em Cabo Verde para construir ou para consolidar melhor a marca deles. Podemos vender o nosso produto porque o jornalismo cabo-verdiano está bem cotado ao nível internacional. Por isso, as nossas produções têm maior credibilidade e melhor qualidade do que os outros. Mas, e, entretanto, as notícias, por exemplo, sobre a África, vindas de Cabo Verde, podem um pouco combater os estereótipos que sempre a informação sobre a África é filtrada por grandes cadeias internacionais. Aqui Cabo Verde tem a sua posição que tem que ser aproveitada também para este aspecto. É uma revolução que ele está a propor. Não é uma revolução. É uma... Vou dar só um exemplo. Sim? Ao ler o relatório de Repórteres Sem Fronteiras, reparei, por exemplo, o grande progresso que nos últimos anos fez a Mauritânia, a República Islâmica, país vizinho de Cabo Verde. Mas em Cabo Verde não sabemos rigorosamente nada sobre a Mauritânia. Entretanto, por ser um país vizinho, por termos a fronteira marítima, há questões que são comuns. Por exemplo, a poluição dos mares, a pesca. E penso que se tivermos um correspondente mesmo não permanente na Mauritânia, podia ajudar-nos a ver como está o Atlântico num país que está muito perto, embora culturalmente bastante afastado. É só um exemplo. Sim? E mais, se Cabo Verde produzir conteúdos jornalísticos que falem sobre Atlântico, África, etc., estes conteúdos podiam ser interessantes também para clientes fora de Cabo Verde. No ano passado vi uma reportagem muito interessante sobre São Vicente, sobre exatamente os catadores de ferro bejo em São Vicente, e a reportagem foi emitida por Al Jazeera. Sim, a reportagem feita por um jovem fornecedor de conteúdos de São Vicente. Portanto, eu penso que é um caminho. Portanto, falta essa vertente da internacionalização da nossa informação. E penso que a alta posição de Cabo Verde no ranking pode ser aproveitada pelas empresas de comunicação social para construir melhor a marca delas fora de Cabo Verde. Há aqui um nicho do mercado, não é? Sim, um grande nicho. Eu diria que não é um nicho, é uma grande oportunidade. Que o mercado de comunicação social é cada vez mais internacionalizado, também de outros países, aos meios de comunicação ávidos de ter conteúdos inovadores, e nem sempre tem disponibilidade para mandar uma equipa para os países africanos para produzir grandes reportagens. Mas essas reportagens deste tipo podem ser fornecidas pelas empresas de cabo-verdianas em parceria com jornalistas ou empresas de comunicação social noutros países africanos. E não só. A mesma situação podemos também aplicar a Brasil. Sim? O Atlântico nos separa ou nos une? Depende da situação, não é? Depende da situação. Antigamente tínhamos o voo Praia-Fortaleza, há muitos anos. A ligação aérea direta já não existe, já se falou um pouco, já dei falar muito sobre isso, mas... Olha, estão aqui na praia mais de 30 artistas que vieram a convite de Jamneguin e vê o trajeto que fizeram.
Brasil, Europa, Cabo Verde. E quem lucrou? A TAP. Pois, a TAP. Não é? De facto era mais fácil, mas eu falei em revolução porque é preciso, digamos, uma outra olhar a informação, a notícia como um produto que é vendável, embora a notícia é altamente perecível, mas é um nicho de mercado. Aí poderão surgir empresas de legendagem, porque a pessoa que fez a reportagem em São Vicente, eu creio que fez É de São Vicente. fez em língua portuguesa. Sim, mas depois foi a legendagem, não é difícil para fazer. Pois, é isso que eu estou a dizer. E a reportagem era brilhante, é brilhante. Ainda hoje de manhã eu estava a ver referências a Pulitzer, como é que tudo surgiu. Então, o que é preciso fazer aqui em Cabo Verde? Os órgãos de comunicação social devem incentivar parcerias. E mais, eu penso que o prestígio de Cabo Verde podia ser útil também para empresas de comunicação social fora de Cabo Verde. Se, por exemplo, Guiné está no lugar, Guiné-Bissau está no lugar 110 no ranking, com o score de 51 valores. Quer dizer, falta um valor para ser a situação considerada como grave. Se alguém trabalhasse lá como correspondente dos meios de comunicação de Cabo Verde, ao mesmo tempo sentia-se protegido porque trabalha para um órgão estrangeiro e, em consequência, teria mais desenvoltura e não sentia as mesmas pressões que sentem os jornalistas guineenses que trabalham para os órgãos guineenses. Podiam dizer, de alguma maneira, esse papel fazem, por exemplo, correspondentes da Lusa ou da France Press. Sim? Dizem muito mais do que os jornalistas guineenses. Dizem mais, mas há sempre muitas pressões. Sim, mas muita pressão. Mas se houvesse um jornalista que trabalha para os órgãos de Cabo Verde, teria a mesma situação, não digo privilegiada, mas melhor do que os colegas do país dela. Com certeza, porque são correspondentes de órgãos internacionais, mas de vez em quando nós temos notícias de pressão, de condicionamento, claro. Isso é inevitável. Mesmo da Lusa, mesmo da correspondente da RDP África, enfim, o regime infelizmente não é muito aberto à liberdade de imprensa e há um jornalismo... Sim, mas se houvesse mais correspondentes, o regime também claro. tem que tomar isso em conta, que não é que há mais vozes que se levantam contra ela. E talvez Guiné podia subir mais no ranking. Podia, sim. Eu devo lembrar que os telefones 260 52 35 e 95 96 25 56 à sua disposição para participar. Bom, nós já vimos a questão da influência que pode haver, que pode ter a precariedade laboral relativamente à liberdade de imprensa. O professor Vladimir tocou numa questão que é olhar a África a partir de África. Exatamente. Há fenómenos que acontecem. Por exemplo, na próxima segunda-feira vai começar no Benin o maior fórum de inovação africano. No Benin, por acaso participam algumas pessoas de Cabo Verde, mas a informação já é tímida, muito mais tímida do que a presença de Cabo Verde no Web Summit do Rio de Janeiro. Não? Aí é preciso mudar o olhar. Há um problema cultural ou é apenas uma questão de informação? São as duas coisas. A informação sempre é filtrada pela cultura. Portanto, eu atrevo a dizer que Cabo Verde sempre olha para a África com desconfiança. Portanto, pensa-se que em África não acontece nada de interessante e não vale a pena dedicar mais atenção ao continente africano.
Bom, eu acho que o seguinte, Júlio, para não centrarmos também muito nos órgãos públicos, bom, essa reportagem não foi feita por um órgão público, mas enquanto também a gente fala na questão da internacionalização da própria informação, não podemos esquecer do setor privado. Mas a verdade é que nós temos um setor extremamente frágil, por aquilo que eu estava a dizer, por constrangimentos também da própria natureza do mercado publicitário, e hoje o relatório da Repórteres Sem Fronteiras também foca um bocado na concentração de propriedade mediática e que tem de facto limitado o acesso à informação e a liberdade de imprensa. Até que ponto também aqui em Cabo Verde o facto de o Estado ainda ser o maior grupo de comunicação social, se isso também não prejudica, digamos, o pluralismo, digamos, a abertura de outros atores neste mercado. Nós estamos a falar de um Estado que tem, digamos, a maior empresa de comunicação social, a RTC, que tem 2 canais de televisão, tem a TCV Internacional e tem uma rádio nacional, tem uma agência de notícias, tem a própria rádio educativa. Portanto, até que ponto ainda se justifica o Estado ter toda essa presença na comunicação social e, aliás, diz o relatório que o Estado é o maior empregador, mais de 70% dos jornalistas estão no Estado, diz o relatório que os jornalistas que trabalham no setor público é que têm os melhores salários. Aqui já tenho algumas reservas. Claro que quando a gente se compara com os privados, não todos os privados, mas na generalidade nós temos de facto essa precariedade laboral em muitos órgãos de comunicação social. Nós temos jornalistas que hoje têm licenciatura e que estão a receber salários claramente de miséria. Ou seja, isso leva-nos a nossa conversa no sentido de haver políticas estruturadas de incentivo, de apoio, no sentido de empoderar, de facto, os órgãos privados. Eu não estou a dizer que o Estado tem que injetar subsídios, dinheiros, embora não seja nenhum favor, e quando o Estado apoia a comunicação social é um contributo à democracia, mas que houvesse incentivos que permitisse, por exemplo, uma linha de crédito, enfim, com uma taxa bonificada que permitisse a modernização dos órgãos de comunicação social privados. Portanto, eu acho que seria uma medida. Esses incentivos, o secretário de Estado ontem dizia, mas uma empresa de comunicação social que importa uma viatura também tem isenção. Sim, parece-me que são medidas avulsas, mas que devem ser estruturadas. É esse pacote de apoio. Há anos que nós ouvimos falar nesses apoios, nessas políticas de incentivo e de empoderamento dos órgãos de comunicação social. Houve um tempo em que os órgãos, a comunicação social fazia parte das prioridades, por exemplo, na cooperação internacional, quando a gente ouve falar de muito dinheiro, como agora esse novo pacote, não do Millennium Challenge, que está meio periclitante, mas desse financiamento com a União Europeia, do Gateway, qualquer coisa assim, parece-me que estamos a falar de 300 e tal milhões de euros, ou seja, não está nada contemplado para a comunicação social, e eu acho que está na altura de voltarmos a colocar a comunicação social também como uma prioridade na cooperação, porque internamente eu estou a ver que o Estado não tem, dentro do orçamento de Estado, digamos, muita folga para estar aqui enfim, a distribuir recursos aos meios de comunicação social, mas pela via da cooperação internacional é possível. Já houve momentos em que os jornalistas iam para Portugal, por exemplo, para o Centro Protocolar de Formação de Jornalistas. Lembro agora também que aqui em Cabo Verde já havia uma promessa de se criar um centro de formação de excelência de jornalismo, que não se limitava apenas a Cabo Verde, mas também a nossa sub-região. Ou seja, são promessas e mais promessas que acabam por ficar, digamos, no papel. Daqui a pouco fazemos uma saída para fora. Eu lembro-me na Ilha de Boa Vista, quando se falava do PETS, não é?
o PETS. Sim, o Plano Estratégico de Desenvolvimento. Então, um dos resultados esperados é democracia plena em 2026, está à porta, não é? E então eu perguntava ao Diretor Nacional de Planeamento, ok, democracia plena, mas onde é que ficamos com o sector da comunicação social? Eu já disse a um governante que eu gostaria que ele olhasse para o sector, para o Serviço Público de Comunicação Social, como ele olha para o sector, o Serviço Público de Transportes Marítimos Interilhas. Claro. Pois, esse olhar deve ser imposto, mas deve ser concretizado. Temos em linha Silas Leite, um homem ligado ao mar. Silas, bom dia. Bom dia, Júlio, e ligado também à terra, não é? Olha, antes de mais nada, eu queria cumprimentar esses 3 grandes craques da comunicação social lá no estúdio, Carlos, tu e o Vicente, acho eu, né? Não, o professor Vladimir Zemanhak. Ok, peço desculpas, de qualquer maneira dá na mesma. Então são 4. E pronto, e estender os parabéns também a todos os agentes da comunicação social que, de certa forma, né, têm contribuído para a extensão da liberdade de imprensa a outros patamares. Júlio, cá por mim, nós podíamos estar muito melhores, né? Podíamos estar mesmo à frente quando a gente fala da África. Bem, é que nós temos todas as condições naturais, né, que até propiciam paz e harmonia nas relações humanas. Cá para mim, eu acho que falta ainda um certo jornalismo da investigação, não é? Mas também, pronto, há sempre aquela tentação dos decisores vindos dos órgãos de soberania a querer monopolizar e manipular, né? Eu acho que este é o ponto do problema. Eu, quando falo da investigação, Júlio, apenas só para dar um pequeno exemplo, tu falaste no mar, portanto, eu tenho uma preocupação imensa com a questão de segurança. Aqui na Lajinha fez-se uma escada de acesso a banhistas na zona de Enseada de Corais. A intenção e a prática são boas, não é? Mas já morreu lá uma pessoa. E deu-se a notícia. É que se dá a notícia que a coisa está feita, mas depois não se procura saber como é que o homem morreu lá. Porquê é que o homem morreu lá? Porque falta um corrimão em todo o comprimento da escada, falta de ter material antiderrapante naquela parte onde se põe os pés, porque aquilo está mesmo escorregadio. Houve um turista que morreu também lá na boca de pistola ao subir na escada. Portanto, aquilo está completamente escorregadio, bateu com a cabeça, não sei se morreu, mas me disseram que ele ficou desmaiado e pronto, nunca mais se viu o homem. Portanto, essas pequenas coisas que são muitas, porque vai de encontro à insegurança das pessoas. Portanto, falta essa parte da investigação jornalística. Eu cá por mim, eu sei que há sempre essa tentação de monopolizar e de manipular, né? Mas que também o que é que joga contra? É porque somos ilhas. Acho que se fôssemos um território uno, isso seria completamente diferente, né? E é por causa disso que temos paz, porque se não tivéssemos esse território como está, eu não sei, talvez fosse por outras bandas. Eu fico por cá, Júlio, a minha participação, ok? Muito bem, agradecimentos, Silas Leite. Aí a responsabilidade da comunicação social no seguimento de questões? Sim, e é uma questão recorrente, uma preocupação dos cabo-verdianos, dos leitores, dos ouvintes, dos telespectadores. Criticam sempre a comunicação social em Cabo Verde, noticia, anuncia às vezes, mas depois não faz o seguimento da informação, os desenvolvimentos que esse acontecimento teve, não tem o cuidado de explicar. Parece-me que já chegamos a uma altura em Cabo Verde que, mais do que dar essa informação, é explicar também, ir atrás, conhecer, como agora dizia
o Silas, o que é que está na base? Porque é que aconteceu aquele acidente? Olha, há dias e não ficarmos apenas pela notícia. Com aquele apagão em Portugal e Espanha, eu dei comigo a pensar o que aconteceria se fosse em Cabo Verde, os órgãos de comunicação social, as pessoas aí disponíveis para os debates, para analisar o que aconteceu, as responsabilidades, e eu não consegui chegar a uma conclusão. Primeiro, encontrar especialistas em questões de energia disponíveis para estarem, por exemplo, aqui na rádio, para análises, num apagão enorme. Eu não consegui chegar a uma conclusão. Sim, o que nós temos constatado é que nos últimos tempos também as pessoas, as fontes não estão muito propensas, digamos, a falar com a comunicação social. Eu nunca me esqueço, Júlio, uma vez ainda fazia o Espaço Público, o programa acabou, o telefone tocou, o técnico disse-me: olha, uma senhora quer falar contigo. Eu falei com a senhora disse-me assim: eu gosto de ti, não sei o quê, da tua frontalidade, e mais outros jornalistas que nomeou. Depois disse: eu agora estou à vontade para mandar as minhas bocas porque já não dependo do Estado, estou reformada. Portanto, moral da história, ou seja, a gente aqui em Cabo Verde ganha independência e pode dizer o que bem entender quando se reformar, porque antes de alguma forma a gente sempre tem um Estado, digamos, em cima de nós. Isso é um bocado curioso. Sim, não é apenas o Estado, empresas também. Sim. Sim, eu, se permitirem, queria agradecer a intervenção do Sr. Silas Leite. E, exatamente, penso que ele tocou numa questão muito sensível, que é a segurança marítima em Cabo Verde. E, infelizmente, aqui o ponto fraco é a falta de especialização jornalística. Há poucos jornalistas, quase não há jornalistas que se especializem, por exemplo, na problemática do mar. Mas penso que há também algum progresso, e mesmo o último prémio de jornalismo mostrou que alguns trabalhos vencedores tocavam esta problemática. E exatamente a reportagem da Eurisandra Silva sobre pescadores, o drama dos pescadores no mar de Cabo Verde, coloca a tônica nesta questão. Os pescadores que desaparecem e depois. E aqui, no caso da reportagem premiada, a jovem jornalista da Record entrevistou exatamente famílias de pescadores que desapareceram no mar. E colocou... eu lembro-me, professor, só para... Eu lembro-me, ainda eu era presidente da AJOC e também, por inerência, membro do júri do Prémio Nacional de Jornalismo, uma outra reportagem da Record. Eu acho que os jornalistas de Record têm feito um trabalho extraordinário nesse tipo de abordagens. Havia uma jornalista que acompanhou alguns pescadores e foi no bote. Foi a faina. Foram a faina esses pescadores, também com a jornalista a bordo, um trabalho extraordinário. Sim. De facto, devemos reconhecer, e já agora, se me permite também, aproveito para dar os parabéns a Nani Vaz, que venceu este ano o Prémio Nacional de Jornalismo na categoria de rádio, e parece-me que é no segmento do jornalismo de solução. Sim, e também parabéns a Carlos Santos pela menção honrosa. Sim, foi uma abordagem diferente do 9 de dezembro. Uma reportagem, mas exato, ainda voltando, não só jornalistas da Record, também há um trabalho notório de Lourdes e Nuno do Expresso de Argílias sobre a pesca em Cabo Verde. Portanto, penso que está a nascer em Cabo Verde um jornalismo que se preocupa pelas questões do mar, no aspecto econômico, ecológico e também a segurança marítima. E penso que todas essas questões são importantes não só para Cabo Verde, mas facilmente podem encontrar público noutros países. Agora, aqui eu aproveito para lançar uma outra questão. É que é preciso que os jornalistas tenham tempo para fazer esses trabalhos e não estarem, Carlos Santos, na correria diária nas redações. O que é que está aqui a falhar?
as empresas não confiam. Olha, muita coisa. Olha, eu disse isso há tempos numa rádio, na Rádio Alfa. 2 dias depois eu recebi um e-mail do diretor a dizer: o senhor quer fazer jornalismo de investigação, esteja à vontade e não sei o quê. Portanto, uma espécie de resposta do diretor àquilo que eu disse e que eu continuo a reafirmar. Eu já escrevi: nós somos um país pequeno, nós somos uma sociedade de interconhecimento, toda a gente se conhece, não é? Às vezes nós temos alguma dificuldade e algum melindre em fazer jornalismo de investigação, mas não é desculpa. Não é desculpa, pode-se fazer. Agora, há condicionalismos internos, da maneira como as redações se estruturam, estão organizadas, em que o jornalista segue uma agenda. Portanto, diariamente é aquela agenda. Portanto, não tem espaço para... Nós não estamos... O professor Masmaniac falou na questão da especialização. Nós podemos... Eu não preciso ter formação na área do mar, do ambiente, para... Desde que se faça, digamos, uma afetação dos recursos dentro da redação e dizem: olha, a partir de agora passas a cobrir esta área, é política, é ambiente, é o parlamento, é não sei o quê, é a economia. Eu esforço-me para isso, faço um investimento na minha pessoa. Eu sei que agora eu estou a cobrir o ambiente. Agora, não é estar aqui na redação como pau para toda a obra. Todos os dias essas reportagens, seminários e mais não sei o quê. Portanto, isso são constrangimentos. Portanto, nós já podíamos ter dado esse salto. Aliás, aqui na rádio já houve momentos em que nós criámos editoria económica. O Júlio, aliás, tinha um jornal económico. Vão mudando as direções, cada um vem com a sua mania, portanto, e acaba por... voltamos sempre à estaca zero. Pois, é preciso que haja espaço, ao contrário do definhamento das redações, que é um problema, porque se tens uma redação mais reduzida, quer dizer, é um problema, não é? Sim, e nós temos tido uma debandada de jornalistas, e há dias fiz conta, nos últimos 10 anos nós perdemos 16 jornalistas, quer dizer, é cada vez menos gente, eu não faço uma editoria sozinho. Olha, é mortes, é reforma, porque as pessoas morrem um dia, não é? É reforma, é requisições do próprio Estado, na Presidência da República, Governo, Parlamento. É inevitável, é inevitável. Sim, é inevitável. Agora, uma questão, Júlia, é, ok, nós temos uma agenda pública e os jornalistas não podem, quer dizer, nós não podemos agora dizer, a partir de agora não vamos cobrir nada dessa agenda pública, o Governo pode estar a fazer, a lançar primeiras pedras, a gente não vai. Agora vamos estruturar-nos, vamos criar editorias e assim é que vai ser. Não, nós temos de ter, digamos, jornalistas todo o terreno para acompanhar, de facto, a agenda. Há muita coisa a acontecer no dia-a-dia, portanto, isso é informação. E depois nós temos, digamos, ilhas, secções mais especializadas de gente que olha para os partidos. Olha, por exemplo, se me perguntares se estou satisfeito da maneira como nós fazemos a cobertura política, e nós temos uma crítica, dizemos que o nosso jornalismo é só política, mas quando a gente vai ver com olhos de ver, se calhar não é essa a informação que devíamos estar a dar. Portanto, nós não temos um jornalista a dizer, olha, tu cobres as atividades, por exemplo, do MPD, ou tu fazes o Parlamento, este fica com o PICV. Portanto, a partir desse momento, o jornalista, obviamente, acompanha tudo aquilo que o partido faz. E se calhar nós teríamos uma outra abordagem do ponto de vista do jornalismo político, não é? Talvez, mas nós andamos a reboque da agenda deles. Quando envia um comunicado a uma conferência de imprensa, vamos lá. Sim, mas, meus senhores, desculpem a minha franqueza, mas isso são questões internas das redações. Claro. Que podiam ou deviam ser resolvidas nas reuniões do respectivo órgão de comunicação, e o público, no fundo, não está muito interessado em saber como é organizado o trabalho de uma redação. O que interessa ao público é a qualidade do produto final que ele recebe. Portanto, esta discussão eu nem vou entrar aqui, porque é questão interna de cada redação, como organiza o seu trabalho. E aqui sempre há desafios, problemas, constrangimentos, etc. Mas não há uma receita mágica, mas depende da nossa imaginação, profissionalismo e responsabilidade. Amém. Tem toda a razão, se calhar falta mais reuniões. Pois, talvez a revitalização dos conselhos de redação. Claro. Não sei. Sim, foi uma coisa que eu toquei ontem na minha comunicação. Eu acho que os conselhos de redação têm um papel extremamente importante. Mas estão adormecidos. Estão adormecidos. E Cabo Verde tem uma vantagem de ter na lei, a nossa lei, a lei da comunicação social, já contempla
digamos, a figura do Conselho de Redação. E há outros países que não têm, não é? Portanto, os jornalistas vão forçando a criação, ainda que sem um enquadramento legal, vão criando os Conselhos de Redação. No nosso caso, já temos essa figura contemplada na lei, portanto, mas os jornalistas não estão muito interessados em, de facto, em manter de pé os Conselhos de Redação. Eu não sei se o professor Germaniac conhece. Nós aqui na rádio, por acaso, temos... Não conheço. Nós aqui na rádio, por acaso, temos um Conselho de Redação, mas são importantes para... São a voz. Mas conselhos assim têm tendência a organizar reuniões muito ritualizadas, que de alguma maneira prolongam ou protegem o status quo e nem sempre estão muito abertas à evolução e a vozes inovadoras. De todo modo, há muita coisa por fazer, não é? Há muita coisa por fazer. Sim, as direções é que não podem ver os conselhos de redação, digamos, como adversários, como inimigos. Olha que chatice, agora tenho que ir dar explicações a um conselho de redação. Portanto, o conselho de redação até ajuda na definição das políticas editoriais, se houver abertura. Agora, por exemplo, há dias eu alertei que, em alguns países, o parecer dos conselhos de redação são vinculativos. Sim. Por exemplo, a questão do Canadá. São dois pareceres do regulador, que é vinculativo, e dos conselhos de redação, que também é vinculativo. Fazem propostas até que haja a convergência. Aqui já é um passo ter um parecer regulativo da Autoridade Reguladora de Comunicação Social. O parecer do Conselho de Redação não é vinculativo, tanto é que é presidido pelo próprio diretor do órgão. Aqui é uma questão que talvez precisa ser revisitada, não é? A ossatura do Conselho de Redação, mas isso é questão são contas de outro rosário. Nós temos em linha... Vamos alargar então o nosso debate. Nós temos em linha Zami Barros, bom dia, aqui da Praia. Ok, bom dia. Eu queria cumprimentar todos os intervenientes que estão na painel. Eu queria dar minha opinião. Primeiro, eu queria saber, junto com o senhor jornalista Carlos Santo, se a reforma, que ele é uma coisa meio pessoal, mas não está esperando estar falando aquela coisa, ou se está no outro programa, como quase em que se está ouvindo nenhum programa, principalmente de pela manhã, que gosta de Orlando Lima, que se está dando. E sobre comunicação, onde também intervenção está falando, a Record está fazendo um bom papel. A mim, na minha perspectiva, então, hoje, mas está fazendo um bom papel para o privado. Esse privado, esse que está comandado, acho eu, por nenhum governante. O que nós jornalistas devemos fazer na instituição pública é que ouve com o governante. Que deixa nenhum governante manipular se decisão ou se intervenção, que para mim está um papel jornalista muito bonito, deixa alguém sabe tudo coisa que se passa, riba mundo em geral, também deve ter essa autonomia em termos de comunicação. Outra coisa também que está contente, principalmente agora, acho que na fora de caixa, nunca de um tátia, mas na minha maneira de hoje, eu ouvi uns analistas isentos, que têm pretensão de candidata. Não sabe que tem partido, mas tudo tem partido, tudo tem, que ele já não sabe. Mas eu ouvi alguém que está com pretensão de candidata, que se perfila, não é nenhum candidato, assim está fazendo uma análise mais isentos. Vamos aí, dois analistas que saíram para amanhã ali, a mim, como ouvinte de rádio, quase que estou abismado, para não estar contente, mas em termos de politiza, de que para o que é conteúdo,
que ele é uma opinião aqui em Satadã, né? Como meu muito ouvinte de rádio, muito ouvinte de rádio, muito ouvi rádio para manhã, para noite, ainda tem ali na cozinha, aquele. Ouvi também sobre jornalista de cada área, acho que deve ser muito bem, para ter um jornalista de cada área, de cada comunicação, de cada CIPA pode ter uma comunicação mais justo. Por exemplo, na área de pesca, o senhor Fleur, e jornalista vocacionado para a saúde, vocalista para a justiça. Então, também é muito bom se nós jovens começamos a pensar naquela para ter um mais forte, para ser um jornalista mais forte, mais independente de notícia que está dando. E fico contente hoje é dia de liberdade de imprensa, que se hoje ou se ontem. Não, é hoje. É hoje, está muito bom. Darei os parabéns para comemorar, para fazer tudo isso que para poder hoje, para que manipula, para que nada, para nós termos autonomia. Nós é formado, nós temos autonomia, que ninguém manda na nós. Em termos de para nós. Em termos de para. Muito bem. Em termos de ter um chefe, todo mundo tem um chefe. E ter chefe tem que ir à forma, para todo mundo tem que ter. Muito bem. Agradecimentos pela participação, Zami Barros. Continuação de Bom Dia, Carlos Santos. Longe de reforma, não é? Pelo amor de Deus. Pois, olha, ainda sou muito novo. Muito jovem. Muito jovem. Uma jovem já não diria, mas tenho 53 anos. Eu espero que ainda tenha vida e saúde. Para continuar a dar o meu modesto contributo para... Eu aproveito a deixa, com a tua permissão, satisfazendo a curiosidade de muita gente, não é? Eu já passei o cabo das tormentas, ou seja, já passei a idade da reforma, mas vou continuando, não é? Claro, vamos continuando, obviamente, a dar o nosso contributo. Eu espero que tenha ainda muita saúde, vida longa, para continuar também a dar o meu modesto contributo para a comunicação social. Eu sou um jornalista aqui da rádio, portanto eu estive à frente do programa durante algum tempo, depois a direção achou que devia pôr outra pessoa, e é normal, está dentro das competências da direção. Neste momento estou na redação como repórter, estou muito bem, porque sabe bem até sair e fazer outras coisas, portanto, olha, e eu acho que o programa está muito bem entregue. O Orlando continua a fazer um excelente trabalho. Eu queria aproveitar aqui um momento para introduzir a questão que é a formação. Vladimir é professor e na área de jornalismo também, não é? Exatamente. Carlos Santos também, algumas vezes. Sim, já tive umas passagens pela Universidade de Jean Piaget, já estive também na Universidade de Cabo Verde, mas nos últimos anos afastei-me um bocado, agora estou mais no exercício da profissão. Será que os currícula estão a preparar o jornalista do século XXI em Cabo Verde? Bem, é uma questão que nunca acaba. Podemos passar toda a noite discutindo currículas. No caso da Universidade Jean Piaget, o curso de Ciências da Comunicação com variante de jornalismo existe de forma ininterrupta desde 2002, quer dizer, já são 23 anos e formamos centenas de jornalistas e a maioria sim que está integrada no mercado de trabalho. Temos também um mestrado em jornalismo especializado e gestão de informação, mas que ainda não se consolidou. Nós estamos admitidos sempre a qualquer crítica, mas o curso do jornalismo sempre tem que, por um lado, apostar na parte prática. No caso da Universidade Jean Piaget, nós contamos com o estúdio da rádio, o estúdio da televisão e estúdios multimédia, e a parte teórica, ou algo que podemos chamar conhecimentos gerais, que são úteis para o trabalho de jornalista. Se os currícula correspondem à verdade, eu posso dizer à realidade, de alguma maneira sim, mas nunca devemos esquecer que um bom jornalista forma-se ao longo dos anos
do trabalho. Rara vez... Eu não estava, quando coloquei a questão, eu não estava a pensar exclusivamente na Universidade de Piaget. Agora, é preciso, de uma forma global, fazer uma análise das ofertas formativas nessa área, talvez o reforço de língua e outras áreas, ligar o jornalista mais à multimédia. Não sei. De alguma maneira isso acontece, mas talvez não de forma suficiente e seguramente não nem todos os casos. Mas, como vocês sabem muito bem, os estudantes da Universidade de João Piaget e também de outras universidades têm o estágio obrigatório realizado nos meios de comunicação social e geralmente o parecer do tutor é favorável. Sim? Tivemos muito poucos casos de estudantes que receberam a nota negativa. Eu pessoalmente conheço alguns casos e fui eu próprio quem incentivou o tutor. Não, neste caso o estudante não merece a nota positiva e sem nenhum receio nem pressão da nossa parte podes colocar a nota negativa e o estudante vai ter que repensar a sua postura, treinar melhor as suas competências, etc. Pois, aí é um problema. Será que os órgãos de comunicação social existentes no país estão à altura desses estágios curriculares? Eu posso responder com toda a sinceridade que sim. Que há quase 20 anos, exatamente desde 2005, já passaram 20 anos que nós mandamos cada ano estagiários para órgãos de comunicação social e as experiências geralmente são positivas, para não dizer muito positivas. E em alguns casos, estudantes que têm bom desempenho no estágio, são contratados pelo órgão onde fizeram o estágio. Portanto, há aqui a cooperação entre a Universidade de João Piaget e empresas de comunicação social em Cabo Verde, eu diria que frutífera, para não dizer muito frutífera. Rara vez houve tensões, situações de insatisfação, etc. Houve tais situações, mas é minoria. E órgãos geralmente têm uma postura acolhedora e pedagógica perante nossos estudantes. Até neste momento, há 3 estudantes minhas que estão a fazer o estágio curricular na RTC. E ontem... Na televisão, não é? Na televisão e na rádio. Até ontem falei com um dos tutores que não me apresentou nenhuma crítica, antes pelo contrário. Na rádio? Sim. Aqui na praia? Sim. Sim. Eu não tenho visto, não é? Pode ser na televisão, não sei, mas aqui na rádio não me apercebi. Carlos Santos, tu já estiveste nos 2 papéis. Sim, foi uma experiência de facto bastante gratificante. Eu aprendi bastante. A gente aprende muito com os alunos, para já, essa exigência de acompanhar do ponto de vista teórico e para estar à altura também. Eu concordo com o professor Germaniac. Eu acho que sim, tem havido um esforço por parte das universidades em adaptar a formação dos jornalistas para os desafios do país, os desafios da comunicação social, essa aposta hoje mais nas novas tecnologias. Aliás, a gente vê que os alunos que saem das universidades têm mais destreza, digamos, no manejo das novas tecnologias, é um outro tipo de pensamento. Claro que ninguém está à espera que um aluno que sai agora da universidade tenha a experiência, tenha o background de alguém que já tem muitos anos. Por isso que eu acho que deve haver aqui, digamos, um convívio, um passar de testemunho e de experiências entre uma melhor transição geracional. Uma melhor transição. Eu lembro-me que na altura, quando estava como presidente da AJOC, houve uma iniciativa de muitos jornalistas que, claro, isto é rotina, às vezes cansa as pessoas, e esse grupo de jornalistas queria o apoio da AJOC no sentido de abreviar reforma para saírem desta profissão e dar lugar aos jovens. Eu disse, ok, nós podemos até há um pedido em curso de redução da idade de reforma. Sim, e eu disse-lhes, ok, eu até entendo. Eu entendo, mas eu acho que
não é salutar até para a comunicação social, para a liberdade de imprensa, para a democracia, se de repente todos os jornalistas que têm experiência saíssem e entrassem apenas jovens. Portanto, essa transição vai-se fazendo. E eu acho que, paulatinamente, daqui a pouco nós temos um outro corpo de jornalistas. Eu espero que sejam... Já temos. Sim. Eu acompanho a situação do jornalismo em Cabo Verde desde 2002. Portanto, a paisagem vai mudando, é completamente vai mudando. Eu até agora que estou mais no terreno, digamos assim, portanto, eu sinto-me um autêntico estranho, que eu não conheço aqueles jornalistas que estão no terreno. É pessoal novo que está a entrar agora, que estudou em Cabo Verde, ou estudou lá fora. Se calhar a maioria estudou em Cabo Verde. Há alguns até que foram meus alunos, passaram pela Universidade Jean Piaget ou na Universidade de Cabo Verde. Eu fico muito satisfeito. Portanto, vamos fazendo aqui a nossa caminhada, mas de facto alertando para a necessidade dessa transição, digamos, saudável, ir passando a memória de redação. Portanto, o Júlio tem, por exemplo, muita coisa para contar, tem muita experiência e, portanto, vai passando isso aos estagiários. O panorama está a mudar, como disse o professor Gemaniac. Eu espero que tenhamos nos próximos tempos um outro panorama, que tenhamos também outras condições de trabalho, uma carreira mais atrativa. O que nós temos visto é que muita gente está a sair para as assessorias de imprensa. Claro, provavelmente para além dessa rotina, fazer jornalismo em Cabo Verde, num país pequeno, ilhas, não é fácil. Às tantas estás a fazer sempre as mesmas coisas, quer dizer, 30 anos a fazer sempre as mesmas coisas, às vezes isso cansa um bocado e, portanto, é absolutamente compreensível que muita gente queira sair da profissão de jornalista. Nós já falámos aqui, mesmo que seja de forma indireta, da ética no jornalismo. Eu queria introduzir aqui uma questão de rigor. Às vezes vou tomar um café e ir no Eugénio em determinadas horas, que há lá um grupo de intelectuais e começam a colocar-me colocam-me determinadas questões. Será que eu ouvi bem? A questão está a ser bem colocada, quer dizer, o rigor quando a gente escreve, não é? Quando a gente faz uma reportagem, é preciso ter uma boa dose de rigor, não só na escrita, para que aquilo que a gente está a pensar seja realmente a mensagem que pretendemos transmitir. Há aqui algum ruído ou há uma quebra de rigor no jornalismo cabo-verdiano? Não, eu entendo a preocupação, mas acho que esta análise não pode ser feita de forma isolada, porque às vezes há aquela ideia de que o jornalista está sozinho. O jornalista está dentro de uma redação, que tem uma cadeia de comandos, tem editores, não é? Que devem estar atentos, ainda por cima quando estamos a falar de jovens jornalistas, quer dizer, alguém tem que, eu não diria controlar, mas tem que seguir esse jornalista, tem que ler o seu trabalho, tem que por vezes mandar corrigir. Portanto, se há uma falta de rigor, não foste muito preciso neste texto, este parágrafo não está muito bem definido, o lido não está muito bem definido, portanto, alguém tem que supervisionar e tem que fazer esse trabalho. Portanto, até chegar à antena e para os ouvintes estarem a criticar dessa forma. Sim, existe todo um processo editorial. É todo um processo editorial. E, portanto, O que é que ensina aos seus alunos? Bem, principalmente o meu desafio é fazer-lhes trabalhar a imaginação, a sair da rotina. Embora haja regras que temos de seguir, temos de pensar sempre no contexto mais amplo e ver Cabo Verde em relação com o mundo. E outra questão que preocupa-me muito é a qualidade da linguagem. A linguagem tem que ser muito cuidada. É isso que eu gostava de dizer, rigor. Sim. A rigor pode ser definido de várias maneiras, mas para mim a questão que de alguma maneira distingue o trabalho do jornalista de outras profissões é a questão da linguagem. A linguagem que utilizamos sempre tem que ser rica e cuidada. E isso exige alguma preparação do jovem. Infelizmente, muitos jovens hoje não têm os hábitos de leitura. Eu lhes digo sempre que para escrever bem é preciso ler bem, ler muito, não há outra hipótese. E também temos de habituar-nos a
receber informação em outras línguas. Portanto, no caso dos meus alunos, eu não aceito queixas de tipo: oh, professor, aquele manual, aquele livro está em inglês, está em francês. Não tiveste aulas de inglês? Quantos semestres de francês há no curso? E, por acaso, no caso da nossa universidade, tivemos algumas críticas por causa disso. A componente de línguas é bastante desenvolvida. Quer dizer, no curso de jornalismo, eles têm 3 semestres de francês e 3 semestres de inglês. Pois, é preciso ler. E ter contacto com os conteúdos de qualidade. Ler literatura boa, não é? Sim, literatura de qualidade, ler reportagens de qualidade, ler literatura cabo-verdiana. Muitas vezes a literatura pode ser fonte de inspiração. Hoje tivemos o testemunho do senhor Silas Leite de São Vicente, falou da praia de Lajinha, e exatamente temos livros de Germano Almeida que falam exatamente sobre perigos da praia da Lajinha. Ele mencionou também Boca da Pistola, também um lugar mítico em Santo Antão. Um lugar que tu conheces, não é? Que conheço bem. E conheço também através da literatura. E a literatura muitas vezes pode ser o início de uma história jornalística. Ou pretexto. E é preciso ler, não é? Estas são já preocupações do professor Germaniaco. Hoje, por acaso, preocupa mais alguns aspectos que o relatório de Repórteres Sem Fronteiras traz a colação e que, de resto, foram ventilados pelo Presidente da República, que tem que ver com essa relação sempre tensa entre os jornalistas e a Justiça, essa necessidade de clarificar o artigo 113 do Código de Processo Penal. Hoje, alguns sinais também, digamos, de judicialização da comunicação social. Há muitos processos contra jornalistas, processos que às vezes são movidos não para ganhar, mas para, digamos, para silenciar, para atrasar o trabalho, para colocar alguma barreira ao trabalho de investigação do jornalista. Bom, a sempiterna questão da autocensura, nós nunca nos vamos livrar da autocensura em Cabo Verde, portanto, são questões de facto que me preocupam. Essa questão do segredo de justiça, já temos alguns jornalistas que foram acusados de desobediência qualificada. Olha, o Arminio dizia-me há dias que vai agora ser julgado no dia 7 num processo que lhe foi movido pelo Ministro da Administração Interna, que está a pedir uma indemnização de 8.000 contos. Portanto, nós temos aqui já jornalistas com meia dúzia, se calhar mais, de processos judiciais e com somas avultadas em termos de indemnização. Se não é a altura de a gente ver essa questão do segredo de justiça, clarificar de facto isso, acho que... 2 anos atrás, o segredo da justiça, eu acho que foi muito instrumentalizado simplesmente para parar o interesse dos jornalistas para investigar ou então algumas questões. Fazer uma interpretação mais moderna, porque se nós tomamos nota do que está a acontecer na Europa, era jornalistas para cadeia todos os dias, não é? Em Portugal, aqui perto, que os cabo-verdianos gostam de seguir, olha, determinadas denúncias de jornais em plena pré-campanha eleitoral. Aqui já teríamos a CNE de um lado, a Autoridade Reguladora da Comunicação Social. Eu não me esqueço de uma entrevista que eu fiz a um antigo Procurador da República, Cunha Rodrigues, naquela altura de Correio 15, não é? São 9 processos de crime, a maior parte deles por proteção de fontes, não é? Você está a perguntar-me qual é a minha fonte, eu não vou dizer, não, e aí então às vezes era absorvido, às vezes era condenado. Por exemplo, 2 anos de pena suspensa é como ter uma espada em cima. Então eu estava a dizer que é preciso fazer esse Cunha Rodrigues, naquela altura que puseram uma escuta, um telefone no gabinete dele. Ele veio para uma conferência a convite de Jorge Carlos Fonseca, que ainda nem era Presidente da República, portanto. Eu fiz uma entrevista que está publicada e ele disse o seguinte: o segredo de justiça, a liberdade de informação sobrepõe-se sempre ao segredo de justiça.
sem desvalorizar a importância do segredo de justiça. É por isso que eu disse, é preciso fazer uma interpretação mais sistémica daquilo que está lá. Temos em linha Carlos Lopes, de São Vicente. Muito bom dia. Bom dia, Júlio. Bom dia. Quanto à liberdade de imprensa em Cabo Verde, ainda está fraca. Então, de nem maneira que foi dado aquele 30, agora número 30. Mais notícia na Cabo Verde é política do que social. Social é menos. Até grinha assim, à toa, não tem alguns ativistas, as coisas criou social para sair, e já é a primeira que se apanha. Porque rádio, mesmo que chamasse antigamente, mesmo que rádio, nem tudo a rádio estava a aparecer. Assembleia Municipal. Dia que tem Assembleia Municipal. Porquê que dia que tem Assembleia Municipal é cortado a opinião pública de 1 hora, de ouvir agora os deputados. Vou-te a dizer Assembleia Nacional. Assembleia Nacional. Dia da Assembleia Nacional. Dia que tem um programa Assembleia Nacional. Dia que tem debate. É suspender a opinião pública. Se a opinião pública era uma arma para levar para o Parlamento. Mónica, se suspende, mesmo na rádio dizendo, hoje que não acontece a opinião pública, porque hoje tem Assembleia, não tem Assembleia. Mas devia levar logo a Coreia quente da opinião pública, depois da opinião pública. Não estou a devia ser assim. No fundo, o que é que vou te sugerir? Outro tipo de cobertura da Assembleia Nacional? Não. Te sugerir que, mesmo hoje é segunda-feira, olha, mais de quarta-feira que as outras começam a Assembleia. É quarta-feira. Devia ter opinião pública 9 horas, está a começar a chegar às 10 horas. Nunca estava a ficar a só se lá. Estava a ouvir um bocado também de Coreia quente também, do que a sociedade, em especial que tem livre. Então vou-te sugerir uma ligação maior entre a opinião pública e a Assembleia? E cobertura da Assembleia? Não. Antes de ir para a Assembleia, a pessoa quer fazer Assembleia, a pessoa quer fazer opinião pública. Eu disse, hoje que tem opinião pública, porque tem Assembleia. Mas que devia ter opinião pública de seguir a Assembleia. Já me entendi. No fundo, é outra forma de cobertura da Assembleia. Vou-te a defender que devia ser suspenso um programa de opinião pública, nesse caso, por causa de transmissão da Assembleia. Não, que devia ser suspenso. Estava a Coreia mais quente. Estava a Coreia mais quente. Ok, muito bem. Era isso, não é? Agradecimentos pela colaboração, continuação de muito bom dia. No fundo, é o formato, a abordagem, é uma questão que está a ser discutida neste momento na rádio. Está em debate uma outra forma de cobertura da Assembleia Nacional, porque os tempos são outros, não é? A Assembleia faz a transmissão direta através de redes sociais, tem nesse momento o seu próprio canal, não é? Aí, se te pedissem um parecer, Vladimir, o que é que tu irias dizer? Bem, obviamente não pretendo censurar a Assembleia da República, mas penso que o papel do jornalista é ir mais além. Portanto, os jornalistas esperamos também a capacidade de síntese e a transmissão para a opinião pública daquilo que é mais importante. E nem sempre a opinião pública precisa da transcrição ou da transmissão exata de tudo o que foi dito. O que é importante, se há conclusões, ou às vezes também a ausência de conclusões, debates sem conclusão, também podem constituir a notícia. Deliberou-se tal questão, mas não se chegou a nenhuma decisão, a tomada de nenhuma decisão. Portanto, sobretudo numa altura em que o próprio Parlamento já faz emissões diretas nas redes sociais. Os tempos são outros. Já lá vai o tempo em que o Parlamento se fazia no Salão Josina Machela e no Liceu, não havia nem palácio de governo, nem palácio da Assembleia. Tempos difíceis, não é?
Sim, eu concordo com o professor Jmaniak. Eu acho que podemos ir um bocadinho mais a fundo na cobertura do Parlamento. Eu acho que o papel do jornalista ou da rádio não se esgota em transmitir um dia inteiro e muitas vezes até com transmissão, a discussão na especialidade de diplomas, vamos colocar uma vírgula, vamos tirar esta palavra. Sim, é importante, até porque a rádio transmite sempre os grandes debates na generalidade, portanto o ouvinte fica com o sumo, o essencial dessas discussões, mas depois tem que se fazer algum trabalho, enfim, tentar analisar, tentar explicar, por exemplo, em relação ao Código Eleitoral, que se andou aqui a discutir, há aí matérias que provavelmente não ficaram muito claras nos ouvintes. Portanto, aí é o papel do jornalista ir buscar essas questões, contactar especialistas, cruzar fontes e fazer um trabalho, digamos, mais elaborado para o ouvinte e não se ficar apenas pelas transmissões. Pois, toda a gente está de acordo sobre isso, não é? Toda a gente está de acordo. Bom, há um anúncio de alteração do estado de coisas a partir da próxima sessão legislativa, não é? Falta-me agora a palavra. Haja vontade. Sim, vontade. Os jornalistas que estão agora a cobrir as sessões plenárias devem, digamos, redobrar o estado de prontidão e a sua preparação. Bom, nós estamos a 5 minutos do meio-dia, não é? Vamos ficando por aqui, a não ser que tenham mais reparos a fazer. Para melhorar a classificação no Repórteres Sem Fronteira, aquela questão económica precisa ser resolvida. Sim, não é? a questão económica e a questão de acesso à informação, sim? Aquilo que Repórteres Sem Fronteiras chama em uma cultura francês de sigilo ainda. Culture du secret, Pois é. E na tradução portuguesa já um pouco atenuada, cultura de sigilo. Eu há dias dei comigo a pensar. A lei diz que qualquer obra tem que ter um placar a dizer obra tal, dono da obra, engenheiro responsável. E há obras que não têm nada, a gente pergunta e ninguém é capaz de dar uma resposta. Eu estou à espera de respostas. Por exemplo, aquela obra aí no Gamboa. Chinesa? Não. Ao lado. Mais sim, à frente. Com o parque, assim. Onde há os coqueiros, não sei o que tal. Quem é o dono daquilo? Eu já perguntei e ninguém me consegue dizer, nem Câmara Municipal, nem nada. É um problema. Quem tem a informação deve disponibilizá-la, não é? Com certeza. Muito bem. Apesar de a Lei de Comunicação Social tem um anúncio a dizer que se um jornalista sabe que a administração pública tem aquela informação e não está a dar, pode fazer recurso ao Ministério Público mais próximo. Muito bem, agradecimentos aos dois por este sábado aqui conosco. A Raio X regressa no próximo sábado a todos. Bom fim de semana. Já sabe que temos encontro marcado segunda-feira às 7 no Primeiro Jornal. Raio X. Debate semanal. Ponto por ponto, esmiuçamos os temas na ordem do dia. Sábados às 10h15 na RCV. Participe e amplie a pluralidade de pontos de vista.